Hoje é uma quinta-feira, estamos um pouquinho depois das 18 horas. É hora quando aqui estamos para celebrar saúde através destas ondas milagrosas da vibe mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós cuidamos de uma clínica médica de transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. São as doenças do nosso esqueleto, no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. E essas doenças têm dois acentos principais, como sempre dizemos aqui, que é a dor e a incapacidade física. Eu diria que cerca de 80% de todas as dores desse planeta Terra decorrem de transtornos do sistema músculo-esquelético. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, dor nos ombros, dor nos braços, dor nos punhos, dor nos dedos das mãos, dor nas costas, na região dorsal, torácica, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Então, em qualquer geografia do corpo humano, o transtorno músculo-esquelético pode se manifestar. Sem falar que, muitas vezes, existe uma dor referida, que é uma dor à distância, entende? Às vezes tem uma dor de joelho, que não tem nada a ver com o joelho, é uma dor ciática, entenderam? Isso é muito frequente. Então, vejam vocês, pode-se dizer que a minha clínica é uma clínica de dor. E os pacientes que vão lá, muitas vezes, vão apoiados em outra pessoa, num acompanhante, ou através de uma bengala, ou muletas, ou andador, ou cadeira de rodas, entende? Existe uma associação cruel entre a incapacidade física e o avançar da idade, né? Em verdade, é o seguinte: o nosso esqueleto é muito frágil, né? Ele parece muito rígido, muito forte, mas ele não é nada disso, ele é muito frágil. Então, dependendo do mau uso que se faz do esqueleto, você vai ter mais ou menos doenças desse esqueleto na sua idade mais avançada. Entenderam? E é tão estigmatizado isso, que até nos shopping centers, supermercados, bancos, em vagas para idosos, tem a figurinha lá, uma figurinha de bengala, todo encarquilhado, todo corcunda, todo encurvado, todo torto. Entende? É uma grande lavagem cerebral. Entende? Ou seja, com o avançar da idade, ali está escrito que obrigatoriamente você vai ser todo torto, todo corcunda, vai ter que usar uma bengala, entende? Não, não é nada disso. Nada disso. O Criador não falhou em nada na nossa criação. A falha está sempre humana. E 98% dos transtornos musculoesqueléticos são adquiridos. Não são genéticos e nem uma doença do esqueleto. É claro que tem doenças próprias só do esqueleto. Por exemplo, o anãozinho, o nanismo. Por exemplo, a poliomielite, paralisia infantil, né? E várias doenças do esqueleto que podem acontecer e não são adquiridas, né? Não são adquiridas. Elas podem acontecer independente da sua vontade. As adquiridas são aquelas que você adquire, entenderam? Que são a grande maioria dos transtornos musculoesqueléticos. Eu queria aproveitar esse momento para dar uma notícia que nós cuidamos dessa clínica de transtorno musculoesquelético e recentemente mudamos de endereço. Estávamos no bairro do Pacaembu, em São Paulo, e agora estamos no bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo. A Avenida Giovanni Gronchi, 1470, 1470. O telefone da nossa clínica
é o 11, código de São Paulo, 3661-4243. O meu telefone celular é o 11 97082 8015. E o telefone da minha fisioterapeuta titular, que trabalha comigo em minha clínica, é a doutora Sabrina. O telefone dela é o 11 97357 4411. Entende? Vou repetir o telefone da minha clínica. São Paulo, 11 3661 4243. Muito bem. Mas hoje nós vamos falar não só dos transtornos musculoesqueléticos. Hoje nós vamos falar, dar um panorama de todos os problemas que acometem um ser humano. E nós vamos falar uma coisa super importante, que é a palavra cura. A palavra cura é uma palavra curta, mas de grande responsabilidade. Né? A responsabilidade dessa palavra é tão grande que nós médicos evitamos falar dela, entende? Para não errarmos, entende? Então, nós médicos preferimos falar em resultado satisfatório e não usar a palavra cura, entende? Mas a palavra cura, ela é muito importante na cabeça dos doentes, né? Se você está doente, quem não gostaria de ter uma cura, né? E que curas podem existir para um ser humano, né? Que curas podem acontecer para um ser humano? Então, vejam vocês, a melhor medicina que existe, né? Porque nós da cultura ocidental, né, quando estamos doentes, nós vamos à ciência médica, à medicina. E a melhor medicina que existe, meus caros, se chama medicina preventiva. Né? É o que estão fazendo agora, com essa pandemia. Estão vacinando as populações. Ou seja, estão fazendo uma medicina preventiva. Entenderam? Entenderam? A medicina preventiva não é só feita com vacinas. Né? Por exemplo, a comunicação às populações através da mídia, através de campanhas de saneamento básico para tratamento de água, de esgoto. Isso também é medicina preventiva, entende? É para evitar doenças, né? Para evitar doenças. E um sem número outros de procedimentos para evitar doenças. Porque há 1000 anos atrás, prevenir era melhor que remediar. Daqui a 1000 anos para frente, prevenir vai ser melhor do que remediar. Então, realmente, a medicina preventiva, ela é grandiosa, maravilhosa. E tem mais, além disso, sabe, ela é uma das medicinas mais baratas que está ao alcance das populações. Porque as campanhas, em geral, de vacinação são gratuitas, né? Os pacientes nem pagam por isso, a não ser em casos excepcionais que vão em clínicas particulares, entendeu? Mas as campanhas, em geral, são financiadas pelos próprios órgãos governamentais, né, de cada país, entendeu? Muito bem, mas, como disse, da nossa cultura ocidental, se você está doente, você busca ciência médica. A ciência médica, ela tenta promover saúde através de tratamento médico. Ela não fala em cura, entende? Ela não fala em cura. Por quê? Porque a ciência médica é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas, entende? Então, se você vai para uma consulta médica ou vai se submeter a um tratamento médico, você não tem a certeza de que isso vai funcionar, de que isso vai te trazer a cura. Não. A sua certeza é a possibilidade que a cura possa acontecer. Entenderam? Entenderam? Então, a medicina alopática, que é a nossa ocidental, essa medicina tradicional, ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. E ela mesma sofre de 3 doenças importantes, a própria medicina. Primeiro, não é? Ela é uma ciência de possibilidades, não é de certeza. Já é um defeito. Segundo, ela tem que ser comprada.
entendeu? Ela tem que ser comprada. Então, melhor medicina tem quem tem melhor poder aquisitivo. É incrível, né? Falar sobre isso. Mas na prática é assim que acontece. Entendeu? Na prática é assim que acontece. Enfim, a ciência médica tem vários defeitos, né? Bom, mas quando você está doente, você vai buscar a ciência médica geral, das generalidades, né? Tem 3 ciências médicas gerais, ou 4 ciências médicas gerais. A pediatria, a primeira clínica médica geral. Depois a pediatria, que não existe ser uma clínica médica geral especializada nas crianças. Depois tem a geriatria, que é uma clínica médica especializada nas pessoas com idade mais avançada, né? E depois tem a pediatria, a clínica médica, a pediatria, a geriatria. Tem mais alguma, que é uma ciência generalizada, que elas são resolutivas. Mas quando não resolvem, elas encaminham para os especialistas. Então, existe uma ciência médica de dezenas de especialidades, né? Oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, neurologia, reumatologia, enfim, endocrinologia, gastroenterologia, enfim. A medicina geral, da clínica geral, encaminha, quando não resolve, para os especialistas, né? E aí pode ser resolvido, a cura pode vir ou não, né? A cura pode vir ou não. Mas, vejam vocês, existe uma medicina especial, chamada psiquiatria, psicologia ou neurociência, né? Que é a medicina da mente. Vejam vocês, para a ciência médica, pensamento é sinônimo de mente, mas isso não é verdade, entende? Pensamento é uma coisa, mente é outra coisa diferente de pensamento. Eu diria que o pensamento é uma estação da mente, entendeu? O pensamento é muito cerebral e a mente é pouco cerebral e muito extracerebral, entende? Então, o pensamento morre com o corpo. A mente não morre com o corpo. Ela sobrevive. Entenderam? Entenderam? Então, veja vocês. A partir disso, se a ciência médica é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas, a psiquiatria, meus caros, é uma ciência de muito poucas certezas e só possibilidades. Entendeu? Então, quem vai a um psiquiatra, em geral, vai atrás de uma possibilidade de cura, entende? Mas, na verdade, a psiquiatria é uma ciência de poucas possibilidades e de poucas certezas, ainda, né? Por enquanto, entendeu? Por conta também, pelo poder da mente, nós estamos falando da mente na psiquiatria, existe uma cura chamada cura mental, ou cura pela energia mental, ou cura pelo poder mental. É o mind power da língua dos Estados Unidos da América, entendeu? Mind power. Então, existe uma medicina chamada cura mental. Mas vejam vocês o que eu vou dizer. A medicina da cura mental, ela é específica para doenças chamadas psicossomáticas, ou seja, doenças que nascem na mente e se manifestam no corpo físico. Tá? Há quem diga que todas as doenças são psicossomáticas, né? Eu diria que isso não é verdade, mas eu diria que, como verdade, a maioria das doenças são psicossomáticas. A grande maioria das doenças são psicossomáticas. Por isso, o poder curativo da mente, o poder da mente, é muito importante em termos de terapia. Entenderam? Em termos de terapia. Entende?
Vocês imaginam que doença psicossomática é alergia, rinite, né, asma, bronquite, né, essas doenças dermatológicas, né, dermatites. Não é só isso não, meus caros, entende? Uma doença psicossomática pode ser diabetes. Uma doença psicossomática pode ser calvície. Uma doença psicossomática pode ser câncer. Entenderam? Entenderam? Então, vários exemplos e várias ocorrências de doenças falam a favor de que são doenças psicossomáticas. Essa palavra psicossomática, como o nome diz, estabelece a prioridade do psíquico, da mente, sobre o soma, que é o corpo, né? Psicossomáticas. Mas existe uma minoria de doenças somatopsíquicas, ou seja, acontecem no corpo e afetam a mente. Eu diria que todos os acidentes, né, são somatopsíquicos, ou seja, você sofre um acidente, uma fratura, um acidente de carro, você pode sofrer um acidente grave, né, ficar com uma sequela para o resto da vida, entende? E essa sequela vai mexer com a tua cabeça, óbvio, entenderam? Entende? Muitas depressões, né, muitos estados depressivos decorrem de doenças somatopsíquicas, né? Principalmente por acidentes, né? Por acidentes, entenderam? Mas a grande maioria das doenças são psicossomáticas. Então, meus caros, vejam vocês, a cura mental, ela é uma ferramenta efetiva de tratamento médico. Pena que a medicina não valoriza muito isso, entende? Não valoriza e não acredita muito nisso. Mas a cura mental é uma ferramenta efetiva de tratamento, entende? A cura mental tem algumas palavras mágicas que vocês vão entender, fazem acontecer a cura mental, né? A palavra mágica da cura mental se chama sugestão, né? Sugestão. O outro aspecto mágico da cura mental se chama hipnose. Hipnose. A hipnose, para grosso modo, assim, eu diria que é um estado de consciência intermediário entre vigília e sono. Entende? O paciente não está acordado, mas também não está dormindo. Ele está num estado intermediário, é a hipnose. Nesse estado de hipnose, ele é suscetível à sugestão. Entenderam? Que é importante. Entende? Através da sua mente, você pode criar tragédias na sua vida. Entende? Você pode criar tragédias. E através da sua mente, você pode criar o céu, ou seja, a salvação. Entende? Então, veja você, a mente é muito importante. Entende? E o importante também é entender como funciona a mente da gente, entende? Você tem um consciente, você tem um subconsciente, você tem um superconsciente, entenderam? Você tem um superconsciente. O superconsciente, ele pode ser traduzido por uma palavra chamada intuição. Intuição, né? A intuição, eu não vou me demorar muito, porque eu quero fazer uma jornada só para falar de intuição. A intuição, ela sabe o efeito antes da causa. Veja que coisa incrível, né? Coisa incrível. A mente da intuição sabe o efeito antes da causa acontecer. Entende? Eu não viajei. Alguma coisa me dizia, não vou viajar. E se eu viajasse, eu sofreria um acidente. Então, a intuição avisou, não viaje. Entendeu? Eu dei assim um exemplo do dia a dia. Entende? De como funciona a superconsciência. Depois nós temos a consciência. A consciência é nosso estado de vigília. É como nós estamos aqui conversando, né? Fazendo essa jornada, conversando com as pessoas. É seu estado de consciência, né? Você está vendo o que está acontecendo. Esse estado de consciência, ele é submisso aos nossos órgãos sensoriais, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Entendeu? Então, a nossa consciência, ela é escrava
dos nossos sensores físicos, dos nossos informantes físicos, entendeu? E nós temos uma mente chamada subconsciência, ou inconsciência, é o subconsciente, entendeu? O subconsciente é uma coisa muito importante, entende? O subconsciente não dorme nunca, né? Você pode estar acordado ou dormindo, o seu subconsciente está gravando tudo que está acontecendo na tua vida. Tudo, tudo. O teu dia como foi. É o gravador que você tem de todos os eventos, de todo acontecimento que tem na sua vida. É o seu subconsciente, entendeu? Se você começa a dizer assim, esse problema me dá uma dor de cabeça, esse problema me dá uma dor de cabeça, não tenha dúvida. Quando o problema aparecer, você vai ter uma dor de cabeça, entendeu? Porque o subconsciente ele não tem censura. Ele acredita em tudo. Para ele, tudo é verdade. Para o subconsciente, nada é mentira. Mas também vou falar sobre isso numa outra jornada. Hein? Eu quero falar mais alguma coisa sobre outras curas, né? Nós temos também uma cura pelo poder religioso, né? Poder religioso, poder da fé religiosa. Hoje é científico que quem tem uma fé religiosa tem mais poder de cura do que quem não tem fé religiosa. Entenderam? Ou seja, a fé religiosa também tem poder de cura. Entenderam? Poder de cura. Vejam vocês. Em verdade, vamos dizer, eu sou muito religioso, as pessoas dizem assim, eu sou muito religioso, entende? Mas religião é diferente de espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra coisa, entende? Mas a religiosidade e a fé religiosa são importantes nos esquemas de terapia da própria medicina, entendeu? Da própria medicina. A fé religiosa é importante. Tanto que, nos últimos 50 anos, eu diria, as igrejas estão tomando lugar de hospitais, de médicos, de muitos poderes curativos. A igreja também está com sua presença, né, e fazendo milagres e apregoando curas inacreditáveis que acontecem, entenderam? Então, a fé religiosa é uma ferramenta importante também. Não quer dizer que os ateus não possam ficar curados de doenças. Não, não é isso. É que num grupo de doentes da mesma doença, quem tem fé religiosa tem mais poder de cura que no outro grupo. Isso é prova científica da fé religiosa. Entenderam? Mas depois nós podemos falar de uma cura chamada via placebo. Essa cura via placebo é uma cura que não deixa de ser uma cura mental. Entende? É o doente acreditar firmemente que um determinado comprimido, uma determinada injeção, uma determinada substância médica vai produzir a cura nele. E nessa convicção dessa cura, ele acaba se curando. Entenderam? É placebo, entende? Mas pode acontecer o contrário, o nocebo, ou seja, o médico receita um medicamento a um doente que tem uma doença e diz, não, você vai ficar bom com esse comprimido, que pode ser de açúcar ou de farinha, e ele acaba morrendo, porque, na verdade, ele não tinha a doença que o médico imaginava, não era psicossomática. Por exemplo, era uma pneumonia, entende? E aí o placebo não funciona, entenderam? Não funciona. Muito bem. Depois existe uma cura, olha, vou falar as três juntas, porque meu tempo está terminando. Cura quântica, cura espontânea e cura espiritual. As três vão talvez dar corda para 3 jornadas ou 4 jornadas minhas aqui na Vibe Mundial, entende? Mas eu queria dizer a vocês que a cura quântica, que a medicina da cura quântica, que tem quase 100 anos, sabe hoje que a tua consciência é a criadora da tua realidade. Isso o espírito já sabia há mais de 5.000 anos. E a cura quântica, que é a cura da física quântica, diz que a tua consciência é a criadora da tua realidade, ou seja, sua consciência te cura.
A sua consciência te torna doente. Esse é o poder da tua consciência. E isso explica também as curas espontâneas, né? Nossa, curou-se, apesar de ter um prognóstico sombrio, né? Era um doente terminal, era um doente com uma doença muito grave, todo mundo esperando pelo pior, pelo desenlace, e o doente se cura. O doente se cura, entenderam? E a cura espiritual, meus caros, que ainda nós estamos engatinhando nos verdadeiros mecanismos da cura espiritual, entende? Cura religiosa é uma coisa, meus caros. Cura espiritual é outra coisa. E também as pessoas confundem cura pela fé religiosa da doutrina espírita. Não, nada a ver. Nada a ver. Eu sou um espiritualista, frequentei a doutrina espírita há 2 anos, mas a cura espiritual não é uma cura da doutrina espírita, não. É a cura pelo poder de Deus. Entende? A cura espiritual. Entende? Ou seja, tudo isso se resume em a tua consciência é a criadora da tua realidade. Isso é o princípio 0 ou 1 da física quântica. Entenderam? Da física quântica. Entende? Então, vejam, meus caros, é essa medicina que dá nome às minhas jornadas, medicina espiritual. Entende? Essa medicina que dá nome à minha jornada. Tanto a física quântica, a cura quântica, quanto a cura espontânea e a cura espiritual tem tudo a ver com os nossos mecanismos intrínsecos que o Criador nos deu, as ferramentas que produzem as nossas curas, que são o nosso instinto de cura. Nós nascemos com ele, né? Nosso instinto de cura, né? O nosso sistema imunológico, né? E a nossa homeostase. Entendeu? Vou dar alguns exemplos. Instinto de vida, né? Instinto de vida, né? Nós buscamos sempre a vida, fugimos da morte. Esse é um instinto natural de todo ser vivo. Pode ser um animal, até um vegetal, entende? Nós buscamos a vida, esse é um instinto. Está na genética, está no código genético nosso de agirmos assim, entende? Entende? Depois nós temos a homeostase. A homeostase, ou seja, ela é aquele mecanismo que busca o teu equilíbrio de saúde uma vez acontecendo uma doença. Isso é espontâneo, está fora do teu alcance. A homeostase, por exemplo, você sofre uma fratura, o médico alinha os ossos, imobiliza, e o osso solda, sozinho. Isso é homeostase, entendeu? Isso é homeostase. E aí você pode ter uma infecção na pandemia, por exemplo, entende? Aí, quem vai agir é o teu sistema imunológico. O que as vacinas fazem? Elas exaltam a tua imunologia, que é a tua defesa contra os agentes que tentam produzir doenças em você. Entenderam? Então, você tem um sistema imunológico que ele age de 2 maneiras. Primeiro, ele impede a entrada da doença. Mas se ele não conseguiu impedir a entrada da doença, e a doença entrou, aí ele muda de comportamento e passa a expulsar o agente agressor. E nessa batalha pode ter vencidos e vencedores. Se o teu imunológico vence, salva a tua vida. Mas se o agente agressivo vencer, você está condenado. Entenderam? Enfim, já estão fazendo sinal que eu ultrapassei o tempo aqui. Entende? Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, em São Paulo, telefone 3661-4243. Obrigado, meus caros, por toda essa atenção. Sejam todos muito felizes, mas para isso é preciso ter muita saúde.